Nem todo afastamento começa com rebeldia. Às vezes, começa com cansaço. Cansaço de tentar, de esperar, de não ver resultado. Você ora, mas nada parece mudar. Você tenta fazer o certo, mas continua enfrentando as mesmas lutas. E isso vai desgastando por dentro. Porque no fundo, você esperava sentir mais, ver mais, ter mais certeza. Mas a fé, em muitos momentos, não vem com sensação. E é exatamente aqui que muita gente se perde. Porque aprendeu a depender do sentir e não da decisão. A Bíblia mostra isso de forma muito clara, mesmo que nem sempre a gente perceba. Teve momentos em que homens de Deus se sentiram exatamente assim. Davi, por exemplo, teve fases em que ele dizia que parecia que Deus estava distante, que suas orações não eram respondidas. E mesmo assim, ele não parou. Ele continuou falando com Deus, mesmo sem sentir. Isso muda tudo, porque mostra que a fé não é sustentada pelo que você sente, mas pelo que você decide manter. Agora presta atenção nisso. O desânimo espiritual não significa que você perdeu Deus, mas pode significar que você parou de se mover em direção a Ele. E isso não é acusação, é direção. Porque quando você entende isso, você percebe que ainda existe caminho de volta. E não é um caminho complicado, mas também não é automático. Existe uma diferença entre querer voltar e decidir voltar. E talvez o que está te prendendo não é a distância, é a falta de decisão. Porque, sendo honesto, você sabe o que precisa fazer. Você sabe que precisa retomar a oração, mesmo sem vontade. Você sabe que precisa voltar a buscar, mesmo sem sentir nada. Mas você espera o momento certo. Só que o momento certo quase nunca vem. Enquanto você espera, o desânimo cresce. Agora vem a parte que talvez você não queria ouvir, mas precisa. Você não vence o desânimo espiritual com sentimento. Você vence com disciplina. Mesmo sem vontade, você ora. Mesmo sem emoção, você continua. Mesmo sem resposta imediata, você permanece. E isso não é fingimento. Isso é maturidade. Porque tem uma fase da vida espiritual em que Deus não responde com sensação. Ele responde com silêncio. E o silêncio não é ausência, é teste, é profundidade, é crescimento. Só que o problema é que muita gente interpreta o silêncio como abandono e desiste exatamente no momento em que deveria continuar. Agora pensa comigo. E se esse momento que você está vivendo não for um afastamento, mas um convite? Um convite para sair de uma fé baseada em emoção e entrar em uma fé baseada em constância. Porque sentir é bom, mas não sustenta. O que sustenta é decisão. E aqui acontece a virada. Você para de esperar sentir vontade e começa a agir apesar da falta dela. Você para de medir sua fé pelo que sente e começa a medir pelo que mantém. E isso muda completamente o jogo. Porque aos poucos, aquilo que parecia morto começa a reagir. Não de forma intensa no começo, mas de forma real. Você volta a orar, mesmo travado. Você lê, mesmo sem entender tudo. Você busca, mesmo sem emoção. E sem perceber, algo começa a se alinhar dentro de você. Agora, deixa eu te dar algo prático. Não tenta voltar com tudo de uma vez. Isso só vai te frustrar de novo. Começa pequeno, mas começa firme. Define um horário curto, sem pressão, sem perfeccionismo. E cumpre todos os dias, sem negociar, sem depender do seu humor. Outra coisa, afasta o que está te drenando. Porque muitas vezes o desânimo espiritual não vem só da falta de busca, mas do excesso de distração. Você preenche sua mente o dia inteiro e depois espera ter sensibilidade espiritual. Não funciona assim, existe um custo. E você precisa decidir se está disposto a pagar. Agora, se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você ainda se importa. E isso já é um sinal. Porque quem realmente se perdeu nem sente mais esse incômodo. Então não ignora isso. Isso pode ser Deus te puxando de volta, mesmo no silêncio. E no final, é isso que você precisa entender. Você não precisa sentir para voltar. Você precisa decidir. E quando você decide, mesmo fraco, mesmo sem emoção,
Mesmo em silêncio, Deus encontra você no caminho e não no ponto de chegada, porque Ele nunca esteve longe. Você só parou de caminhar e hoje você pode começar de novo, sem pressão, sem perfeição, mas com decisão. Isso já muda tudo.